Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo, no 12º dia em Portugal, primeiro dia em Coimbra. Quando eu comecei essa viagem, até o dia de ontem, ou seja, nos 11 primeiros dias, eu já tinha programado os locais que eu ia ficar. Então, inicialmente fiquei aqueles 3, 4 primeiros dias em Lisboa e depois fiquei os outros 7 no Porto. O restante dos dias que eu vou ficar em Portugal não tinham sido planejados. Quando eu digo planejados, é assim, feito reservas, essas coisas, né? Então, quando estava chegando no finalzinho, nos 2 últimos dias que eu estava no Porto, eu resolvi que viria a Coimbra, o que fica mais ou menos no meio do mapa. Se você considerar o mapa de Portugal vertical, Coimbra está ali no centro do mapa. Vim para ficar 3 dias em Coimbra, fiz a reserva pelo Airbnb e agora eu estou numa moradia que não fica no centro histórico nem no centro histórico expandido, já é num bairro. Então aqui a característica é diferente. A característica nessa rua que eu tô tem bastante casas, casas mesmo de é, sobrados, casas tal. Mas de uma maneira geral predominam aqui. Eu já andei dando um passeio aqui pelas imediações. Predominam aqueles predinhos de 3, no máximo 4 andares. É meio que um padrão assim. Só que esses predinhos, diferentemente de algumas coabs, por exemplo, eles não têm todos a mesma cor, o mesmo acabamento. Um é diferente do outro, né? Mas só que a altura deles é praticamente a mesma. Então você vai passando assim por uma série de ruas e aqui já não se vê, acho que por ser um bairro, não se vê tanto comércio assim um do lado do outro. Aliás, não se vê tanto comércio. Os comércios demoram um pouquinho mais para aparecer. Então você vai tendo aquela sequência de prédios, corresponderia aí no Brasil a uma torre apenas, né? A maioria deles você vê que é um edifício ali, não muito alto, como eu falei, 3 andares mais ou menos, né? E depois já vem um outro diferente, mas cada um com um tipo de acabamento, de pintura, né? Então, a característica aqui desse bairro. Só que quando a gente fala em distâncias aqui em Portugal, a gente tem que trazer isso para uma coisa muito menor. Porque você vê, eu já fiquei sabendo que daqui do bairro, para eu chegar no centro, eu vou andar 25, 30 minutos. E é um bairro, tanto é que quando você olha no mapa e vê lá o centro expandido, esse bairro está até longe pelo mapa. Mas é um longe diferente daí do Brasil, porque um longe que se você caminhar 25 ou 30 minutos, você chega no centro mesmo, né? E cheguei aqui, ainda não fui lá para o centro, mas não quero só ir para o centro também. Aqui é uma casa de uma família, né? Fui muito bem recebido pela dona Fátima, né? E mora aqui também a mãe dela, que já tem 90 e tantos anos. Uma pessoa muito agradável, já conversou um pouco comigo, e amanhã eu vou sair para conhecer Centro Histórico. Quando eu estava hoje cedo saindo de lá do Porto para vir para cá, né, eu vim de comboio, só que antes eu peguei o metro para ir até a estação de comboios, né? O metro que você sabe que é o metrô, aqui o nome que se fala é metro. E, e eu percebi, já tinha percebido isso, mas é, queria reforçar para vocês que as calçadas aqui tendem a ser muito mais regulares do que as nossas calçadas daí do Brasil. Eu vim puxando a mala com o carrinho e não tive problema nenhum, era uns 800 metros até a estação do metro, né? E não tive problema nenhum em vir puxando a mala. E eu já percebi que mesmo nos lugares que eu passei de Lisboa, do Porto, aquela visita rápida que eu fiz a Braga, as calçadas são regulares, predominantemente regulares, né? Diferentemente aí do Brasil, que eu percebo que elas são predominantemente irregulares. Tanto é que no Brasil eu me lembro que há alguns anos aí eu comprei uma dessas mochilas de rodinha para aliviar um pouco uma dor nas costas que eu estava sentindo. Só que depois não conseguia usar. Por quê?
porque as calçadas, como são muito irregulares aí no Brasil, eu puxava um pouco a mala com a rodinha, mas depois, como a calçada era irregular, esburacada, eu tinha que carregar. E ela era uma mala mais pesada, porque tinha a ferragem dentro, que é a ferragem que faz com que você consiga puxar pela alça. Quer dizer, então eu acabava tendo que fazer mais esforço, porque toda hora eu tinha que pegar a mala e carregar, porque não dava para puxar, né? Então isso aí eu acho que são esses detalhes, essas coisinhas pequenininhas que você vai somando para, no fim, talvez dar uma qualidade de vida melhor, né? Uma coisa também que eu percebi aqui, que todas as vezes, as inúmeras vezes que eu peguei tanto o metro quanto o comboio, que é o trem, não vi, aliás, não tinha, né, ambulantes passando dentro desses transportes vendendo nada, né? E mesmo nas imediações das estações também não havia ambulantes, né? É uma característica que eu vi, né? E nem pedintes, nem pessoas pedindo dinheiro passaram dentro desses transportes para pedir dinheiro ou qualquer tipo de ajuda, né? Uma outra coisa que eu achei interessante aqui, eu percebi só isso hoje, aqui no metrô do Porto, é que aquele vão, a gente tem a plataforma, né? Falar do metrô de São Paulo, que é o que eu conheço. A gente tem a plataforma e depois o vão onde o trem do metrô passa, ele é bem baixo, é um buraco, né? Tanto é que às vezes o metrô atrasa, porque dizem que alguém caiu ou se jogou naquele vão, que é onde tem o trilho, né? Que o metrô passa. Aqui no metrô do Porto, eu não me lembro se no de Lisboa era assim também. O metrô do Porto me parece que tem entre 15 e 20 anos, ou seja, é um metrô até novo, né? Esse vão, ele é bem rente à plataforma, quase rente, é um pouquinho abaixo da plataforma, né? Então, quer dizer, não estou falando que por isso o metrô de São Paulo é ruim, mas talvez até a tecnologia, quando o metrô de São Paulo foi feito, tivesse que ter sido feito um buraco tão grande ali. Mas de qualquer forma, como o fato de ser quase que rente a plataforma, é uma coisa que a gente sabe que vai provocar talvez menos acidentes, né? Porque, vamos dizer, não existe a possibilidade de alguém cair ali dentro, né? Cair dentro desse buraco, né? Porque ele é quase que rente. E outra coisa também é uma curiosidade que essa mais tem a ver com a gramática, com a língua portuguesa, tal, né? Ali dentro desse vão ali tava, né, tava escrito não atravessar, perigo de morte, perigo de morte. Essa questão de perigo de morte, ou perigo de vida, como é que se fala? É perigo de vida ou é perigo de morte, né? Os gramáticos até parece que até hoje não se entenderam muito. Quando eu era pequeno, sempre se falava perigo de vida. Aí depois de alguns anos para cá, começou a se falar, não é perigo de vida não, porque não é o perigo da pessoa viver, se ela passar por esse problema, é o perigo de morrer. Então, certo é perigo de morte, né? E de alguns anos para cá eu venho concordando com isso, que o risco não é o risco, não é risco de vida, né? É sim o risco de morte, o risco de morrer, né? Então, nessa parte está escrito lá, perigo de morte. Então, creio que seja o mais correto, mas é um detalhe apenas, né? Eu acho que por hoje é isso. Eu não andei muito aqui não, né? Continuo achando que o Airbnb é uma boa alternativa de hospedagem. Consegui fazer essa pesquisa antes de ontem, quando eu estava no Porto, vi que tinha essa residência aqui disponível, né? Eu estou num quarto aqui individual dentro dessa moradia, né? E a partir de amanhã vou estar fazendo essa caminhada não só aqui pelo bairro para sentir um pouco como é que é a vida no bairro, mas vou estar visitando também o centro histórico daqui de Coimbra, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até amanhã e tchau!